Graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém. Eu gostaria de convidar os amados a estarem compartilhando comigo deste momento maravilhoso que é a celebração ao Senhor neste culto de domingo. Eu espero que os irmãos estejam acomodados, crendo que os irmãos estão praticando o culto familiar e estão todos nesse momento congregados em família, amém? Vamos orar ao Senhor neste momento. Fechem seus olhos, curvem suas cabeças e vamos adorar o Senhor com a nossa oração. Pai amado, Deus da glória, honras e graças sejam dadas ao teu santo nome, Senhor. Pai eterno, sede conosco, Pai, e que a presença do teu Santo Espírito eleve nossas palavras, Senhor, ao teu trono. Pai amado, recebe a nossa oração, Senhor, oração de gratidão, porque estamos aqui, Senhor, reunidos, cada um no seu lar, para aprender da tua palavra, para exaltar e agradecer o teu santo nome, Senhor. Tu que és santo, Senhor, que vive e reina para todo sempre, seja sempre presente em nossas vidas, Senhor. Vai, ó Pai amado e eterno, nos alimentando com a tua palavra, despertando em nós, Senhor, um desejo de nos aprofundar, Senhor, na tua palavra, no conhecimento da tua palavra, na vivência da tua palavra, que a tua palavra possa ser guardada em nossos corações, para a honra e glória do teu santo nome. E assim te agradecemos, em nome de Jesus. Vamos agora, irmãos, fazer uma leitura da palavra do Senhor. Eu peço que os amados irmãos abram suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 4, do versículo 4 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Que os amados possam refletir nessa palavra durante a semana, nessa pequena leitura que eu fiz nesse momento, e tendo sempre no pensamento o que diz o versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos agora, irmãos, celebrar o Senhor com este momento maravilhoso de louvor e adoração ao nome do Senhor. Abra seus lábios, cante ao Senhor, exalte ao Senhor com o louvor do teu coração. Amém? Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos rendemos. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos rendemos, cantando. Lindo, lindo, lindo.
pode ouvir. O servo de todos é o rei, mesmo desprezado nos amou. O ramo da vida revelou, por suas feridas nos curou. Todos os povos se prostrarão, cantando: lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Amados, vamos estar contribuindo com a cesta básica da nossa igreja. Você que tem para dividir com o seu próximo, que você possa estar abençoando aquele a quem o Senhor ama, assim como a mim e a ti. Então, nós temos aqui um irmão que fica na igreja para receber essa oferta na terça e sexta-feira, a partir das 18 horas. Temos também culto semanal na sexta-feira, às 19 horas, e no domingo, às 18. Você tem feito semanalmente o culto familiar na sua casa? É importante, irmão, que nesse momento em que estamos unidos com nossos familiares, temos mais tempo, que você possa estar compartilhando a palavra do Senhor com seus entes queridos. Pratique esse hábito de estar cultuando no seu lar. Eu gostaria também de avisar os irmãos que aqueles que querem fazer algum pedido de oração, esteja entrando no nosso WhatsApp. E lá você pode estar fazendo o seu pedido, assim como você pode participar do nosso relógio de oração. Se os irmãos ainda não são inscritos, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para que você seja lembrado das nossas postagens. Esteja também acompanhando tudo que se passa no grupo do WhatsApp da sua igreja e que você possa estar conosco dividindo desses momentos, né? E também na terça e sexta-feira, assim como a irmãos na igreja aguardando os itens da cesta básica, também estarão recebendo o seu dízimo e a sua oferta. Que você possa celebrar ao Senhor com o seu dízimo e a sua oferta nas terças e sextas-feiras, a partir das 18 horas. Amém?
uma graça se estou em meio ao fogo. Outro caminho se nada me restou. Quando eu olho o que fez em mim, onde estava aí, onde estou aqui, eu sei, sozinho não estarei. Havia um outro na fornalha, andando junto a mim. Havia um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Há um outro na fornalha, sobre as águas está o meu passado. Nunca mais o pecado vai me escravizar. Se tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu persistirei. Siga em frente ao mundo, não vou me prostrar. E eu sei, sozinho não estarei. Há um outro na fornalha, andando junto a mim. Há um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, sei que o poder que vence a morte é o poder que vive em mim. Há um outro na fornalha, há um outro na fornalha, há um outro na fornalha, há um outro na fornalha. Vejo tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sobre os meus pés e as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Não há nome igual ao nome de Jesus. O que era, que é e pra sempre será. Mesmo que não saiba o que virá, sei que tua verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei. E eu sei, sozinho não estarei. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim, me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Vejo tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sobre os meus pés e as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro na fornalha. Eu sei que estarás ali.
verão outro na fornalha. Pai amado, Deus da glória, honras e graças que sejam dadas ao teu santo nome, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, por todo o dízimo e oferta, Senhor, toda a contribuição que foi feita em tua casa, ó Pai. Que todos que puderam contribuir possam ser abençoados, Senhor, com tua misericórdia. E que aqueles, Pai, que não puderam contribuir ainda, Senhor, que o Senhor esteja abrindo porta, esteja, ó Pai amado e eterno, tocando os corações, para que, ó Pai amado e eterno, a sua casa possa ter mantimento, Senhor. Para que nós possamos também, Senhor, como igreja, estar ajudando, Senhor, aqueles que se encontram mais necessitados. Pai amado, Deus de misericórdia, recebe agora, Senhor Jesus, aquele que vai ministrar a tua palavra, ó Pai, que o teu Santo Espírito, Senhor, seja presente na vida dele, que, ó Pai amado e eterno, tu estejas colocando na boca do teu servo, Senhor, a palavra de edificação que tu quer levar para a tua igreja, Senhor Jesus. É tudo para a honra e glória do teu nome que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Vocês estão agora, irmãos, convidados a abrir a sua Bíblia, que você está em casa, na sua casa, junto com a sua família. Abra a sua Bíblia e vamos abrir no livro de Colossenses, capítulo 3, dos versículos 12 ao 17. Amém? Nós vamos dar continuidade a uma palavra que foi iniciada pelo nosso irmão presbítero Tiago. Ele começou do capítulo 3, do versículo 1 ao 10, e agora a gente vai dar continuidade a essa palavra. É uma palavra que fala, no início ele falou, né, sobre as evidências da verdadeira conversão, e hoje vamos falar sobre as evidências da verdadeira santificação. Amém? Vamos dar início à leitura. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Irmãos, vamos ver hoje as evidências da verdadeira santificação. Então, o que foi visto? Em poucas palavras, ou melhor, em duas palavras, a gente poderia resumir basicamente o que foi visto nessas evidências da verdadeira conversão, que seria dos versículos 1 ao 4, que é o buscar as coisas lá do alto. E nos versículos 5 ao 10, seria o fazer morrer a natureza terrena. É isso que, sinteticamente, o que sintetizaria, né, o que resumiria o que foi visto, né, de forma mais ampla, é verdade, com o nosso irmão presbítero Tiago. Mas, e agora? A gente sabe que a conversão é um ato, e após a conversão segue-se então o quê? A santificação. Então, primeiro você se converte, o Senhor, na verdade, que lhe converte, porque, na verdade, isso é uma ação divina, ação exclusiva do Senhor. Mas aí vem agora a santificação. E a santificação, há uma atitude humana, há um proceder também humano. E é isso que Paulo vai tratar aqui. E, na verdade, o que a gente vai ver aqui dos versículos 12 ao 17, principalmente até o 16, na verdade, é a santificação em relação ao social, ou seja, aos relacionamentos na igreja. Então, é uma santificação, não uma santificação de exclusividade, de você ficar isolado no seu canto, não. Mas é uma santificação que se evidencia nos relacionamentos na igreja. Porque a verdadeira santidade tem que ser praticada, e não é apenas uma teoria, não é apenas uma coisa como mongeana de ficar santo em casa isolado. Não, é uma santidade que se expressa na comunidade cristã.
E qual é a primeira atitude, qual é a primeira evidência que demonstra essa verdadeira santificação em comunidade? Qual seria? Vejamos aqui o versículo 12, você se revestindo das virtudes de Cristo, ou se revestindo das virtudes cristãs. Leia comigo o versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos e misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então, irmãos, a primeira evidência que o crente tem de demonstrar santidade com relação ao meio em que vive, ou seja, em comunidade, é se revestindo das virtudes de um cristão, é se revestindo de Cristo. Você viu na ministração de Tiago, do presbítero Tiago, que no versículo 8 ele diz, agora porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, e não mentais. Então, você vai se despir, ou seja, quando você se converte, você se torna um novo homem, criado em Cristo Jesus, você agora começa a se despir do velho homem, tirar aquelas peças de roupa velha do velho homem, ou seja, ira, indignação, maledicência, mas você vai tirando essas peças de roupa, vamos dizer assim, do velho homem, mas vai ter que revestir, recompor-se com novas vestimentas de Cristo, vestimentas que são virtudes do cristão. Então você se despe de roupas antigas do velho homem e se reveste das novas vestimentas. Mas aí você pode perguntar, Jamerson, por que tu não falasse se revestir também de eleitos de Deus, santos e amados? Não, irmãos. O que Paulo está dizendo aqui já que vocês são eleitos de Deus, santos e amados, então revestivos de ternos afetos, misericórdia, etc, segue o versículo. Porque na verdade a nossa versão Almeida, revista atualizada, ela faz essas inversões de período, a linguagem é um pouco não tão dinâmica, mas em qualquer outra tradução, por exemplo, na Nova Almeida atualizada, na NVI, na nova versão transformadora, o texto vai estar escrito assim: porque sois eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de ternos afetos e misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Então, na verdade, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: ele está mostrando o que Deus fez por você, o que Deus fez por mim. Ou seja, o que Deus fez por mim, feito por você? Ele nos elegeu, Ele nos santificou e Ele nos amou. E por causa disso, então, temos que corresponder a Ele em santidade, nos revestindo dessas virtudes. Perceba que essa tem que ser realmente a primeira evidência da santificação. Por quê? Porque sem elas você não consegue progredir da santificação. Sem essas vestimentas, ou seja, misericórdia, bondade, humildade, você não consegue prosseguir. Essas são as básicas, são as ferramentas que permitem você seguir na verdadeira santificação. São as primeiras ferramentas que você tem que se revestir. Perceba uma coisa, que aqui tem muito em comum com o quê? Com o fruto do Espírito. Quem já estudou lá Gálatas 5, 22, 23, vai ver os frutos do Espírito são amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Veja, que são elementos aqui dessas vestimentas de Cristo. E como é que você produz o fruto do Espírito? Quando você deixa de satisfazer os desejos da carne, né, as concupiscências da carne, para satisfazer o quê? A vontade do Espírito. Então, se revestir dessas virtudes de Cristo é você andar no Espírito. Fortalecer o Espírito. Você nasceu de novo. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus, mas você ainda tem a natureza carnal. Mas você precisa fazer morrer essa natureza terrena. Lembra? Isso está lá no versículo 5. E agora, fazer viver ou brilhar a natureza espiritual que você tem. Se revestido. É a primeira evidência de todo cristão para mostrar a sua natureza na nova santidade. Mas você pode perguntar para mim, Jamerson, mas eu não entendi. Se somos eleitos de Deus, santos e amados, e isso foi o que Deus fez por mim já, e depois eu vou responder por Ele, por que eu tenho que me santificar? Eu já não sou santo em Deus? Irmãos, a gente precisa entender primeiro o que significa essa palavra ser santo. Ser santo significa ser separado,
Deus te separou para Ele. Deus te elegeu, te separou e te amou. Tudo isso em Cristo. Perceba, Ele separou você para Ele. Ele é santo, então você precisa se santificar para Ele. Ele te separou para Ele e você então precisa corresponder a essa separação. Você precisa viver de acordo com essa separação que Ele te fez. É uma separação posicional. Você era do mundo, você está no pecado, Ele te separou do pecado. Cristo morreu em nosso lugar, então Ele te separou em Cristo Jesus. Agora você vai corresponder a essa chamada, a essa separação e se separar para Deus. Amém? Então, vamos ver algumas dessas vestimentas que demonstram, né, as evidências da verdadeira santificação. Dessa primeira evidência. São um grupo de vestimentas, né? Lembra que a gente está se despindo lá de ira, de maledicência, e está se revestindo dessas outras peças de roupa. E é importante a gente dar uma olhadinha, pelo menos básica, em cada uma delas, porque elas que vão fundamentar, como eu já disse, a natureza, é o que vai te habilitar para realmente evidenciar cada vez mais a santificação. Primeiro, se revestir de ternos afetos de misericórdia. O que é ternos afetos de misericórdia? Irmãos, é uma misericórdia profunda, a misericórdia que vem realmente de dentro, não a misericórdia superficial, mas a misericórdia verdadeira. Na verdade, o texto original em grego é como se fosse a misericórdia das suas vísceras, que vem das suas vísceras, porque ternos afetos, essa questão de a misericórdia que vem das vísceras, porque para o mundo antigo, o centro das emoções eram as vísceras, como a gente fala que é o coração. Então, para o mundo antigo eram as vísceras. Então, a tradução pode ser assim: revestivos de misericórdias profundas que saem de dentro de você. É preciso ter misericórdia. E misericórdia, irmãos, perceba que aqui é relação entre os irmãos. É a santificação que é produzida, que é praticada entre nós, entre grupo, entre comunidade, entre igreja. Então, misericórdia é você ter misericórdia do seu irmão, independente de quem seja o seu irmão, porque Deus teve misericórdia de mim, de você, independente do que você era. Não é porque você merece, não. Então, a misericórdia é independente de quem seja aquela pessoa. Mas fulano errou comigo. Mas fulano pecou, então está pagando pelo erro dele. Ele vai pagar pelo erro dele, mas você tem que ter misericórdia, porque você também é falho, você também vai errar, e você vai também querer misericórdia dos seus irmãos. Uma vez eu vi um pregador falando que aquele com quem Deus está tratando, você não pode ajudar, não. Um pregador famoso. Isso é assustador, irmãos. Temos que ter misericórdia. Temos que amar até os nossos inimigos. Isso não é da parte de Deus. É preciso ter misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Qual é a outra vestimenta ainda dessa primeira parte aqui de se revestir? Bondade. O que é ser bondoso? É ser benevolente com o próximo. É ter atitudes gentis de ajudar aquele que está precisando. Perceba que são atitudes. Não é simplesmente um pensamento, mas é atitude. E é interessante porque, veja só, se você veja que uma coisa leva ou deságua na outra. Se você é misericordioso, vai ser muito mais fácil você ser bondoso. Você pode até ser bondoso sem ser misericordioso, mas quanto mais misericordioso você vai ser, mais profundo vai ser na sua bondade, mais forte você vai ser na sua bondade. Veja que uma coisa está levando a outra. Então, é importante ser bondoso. É importante ter essa atitude benevolente com o seu irmão, assim como Deus é bondoso conosco. Também, outra, humildade. O que é ser humilde, irmãos? Ser humilde é não pensar de si mais do que deve, é pensar de si com moderação, como lá em Romanos 12, no versículo 3, é pensar de si com moderação, não mais, nem mesmo, mas de acordo com a fé que lhe é dada. Ser humilde, como é dito lá em Filipenses 2, é você colocar o teu próximo acima de você, é você honrar mais o próximo do que você mesmo. Ser humilde é aquilo que Jesus era conosco. Ele diz, né? Eu sou humilde e manso de coração. Aprendei de mim. Temos que aprender com o Senhor a verdadeira humildade. Lá em Filipenses, inclusive, ele continua, no próprio capítulo 2, ele continua dizendo: tende em vós o mesmo sentimento de Cristo, que mesmo sendo Deus, não usurpou sendo igual a Deus, antes se esvaziou, vindo em forma de servo.
aquele que é o dono do universo, o Rei dos Reis, veio em forma de servo. Isso é humildade. Você tem sido humilde? Pratique isso, revista-se disso. Mansidão. O que é mansidão? Mansidão é ser bobo. Não, mansidão é do poder sob controle. Mansidão é aquela pessoa que prefere sofrer o dano de que causar o dano. A Bíblia fala, lá em Números 12, que Moisés foi o homem mais manso da terra. É interessante a gente ver sobre isso. E eu vi logo um exemplo na cabeça, justamente sobre Moisés. Lembro-me quando ele estava lá no Monte Sinai, recebendo os 10 mandamentos. Ficou lá 40 noites, 40 dias e 40 noites. Enquanto isso, o povo estava lá no pé do Monte Sinai. Nem lembrava mais de Moisés, achava que ele já tinha morrido. Então eles pedem para fazer lá o bezerro de ouro. E começa a fazer o bezerro de ouro. E Deus, na sua onisciência, claro, fala para Moisés: olha, o teu povo está pecando contra mim. Deixa eu me acender minha ira contra ele, consumir todos eles, e de ti farei uma grande nação. Ou seja, aí Moisés disse: faça isso, Senhor. Então, não foi isso que Moisés fez. O que é que Moisés fez? Intercedeu pelo povo. Intercedeu. Veja a mansidão dele. Ele preferiu sofrer o dano do que causar o dano. Por quê? Aquele povo enchia a paciência de Moisés. Eram quase 2 milhões de pessoas murmurando o tempo todo contra Deus, mas diretamente contra Moisés. Quem leu lá Êxodo, Número, Levítico, sabe do que eu estou falando. Então, meus irmãos, ele teve mansidão. Ele preferiu sofrer o dano de sofrer aquelas murmurações, mas de conduzir aquele povo até a terra prometida. Ele poderia causar o dano, claro, diante de Deus, mas ele preferiu sofrer o dano. Ele era o homem mais manso da terra. E nós temos sido mansos? Que não possamos nos revestir de mansidão também, irmãos. Longanimidade. O que é longanimidade? Longanimidade é paciência ao extremo. É a paciência estendida ao máximo. É não se irritar com seu irmão. Você tem que ter longanimidade. Você tem que ser longânimo. Quando Deus é longânimo conosco. Percebe que essas vestimentas que a gente está se revestindo são peças de roupa que vai nos compor Cristo? É preciso ser longânimo. No mundo antigo, longanimidade também não era uma virtude, assim como a humildade. Tanto a humildade como a longanimidade não eram virtudes. Na verdade, no mundo antigo, a virtude não era ser humilde, mas ser orgulhoso. E também não era ser longânimo, mas ser vingativo. Qualquer injúria, qualquer afronta contra a pessoa tem que se vingar logo. Isso era ser grande. Mas para o cristão, ser grande é renunciar à vingança, é renunciar à retaliação, é ser longânimo. Então, essa é a primeira evidência que o cristão demonstra em conjunto, em grupo, da verdadeira santificação. Percebe que sem ela você não vai conseguir seguir, você não vai conseguir ir adiante. Por isso que ela é a primeira. Qual a segunda, irmão? Qual a segunda evidência da verdadeira santificação nos relacionamentos? A segunda é você suportar uns aos outros. Veja o versículo 13. Suportai-vos uns aos outros. Irmão, suportar uns aos outros não é você tolerar, não é você, eu aguento fulano, é você ser suporte, é você ser apoio daquele ali. Mas ele é muito difícil. Sim, é isso mesmo, você tem que ser apoio dessa pessoa mais difícil. Mas ele é muito chato. É isso mesmo, você tem que ser suporte daquela pessoa. Irmãos, eu quero até fazer um parênteses. Perceba o seguinte, e aqui vai uma crítica minha, que eu sempre estou falando sobre isso. Perceba que ser cristão tem que ser dentro da igreja. Essa questão de ser desigrejado, não tem como você praticar verdadeiro cristianismo. Porque veja, essas demonstrações, essas evidências da verdadeira santificação, elas vão ter que ser praticadas em conjunto, no relacionamento. Como é que você vai praticar essas relações, essas evidências, isolado em casa? Me chateei com a igreja, vou para casa, quero ser crente em casa. Certo, como é que você vai praticar longanimidade? Como é que você vai praticar humildade? Como é que você vai praticar bondade? Aí é muito fácil ser cristão. Na verdade, você não já está sendo cristão, você está sendo egoísta. O verdadeiro cristão é aquele que está em casa, é aquele que está na igreja, é aquele que está em comunidade, é aquele que está vivendo os conflitos
Por isso que ele precisa se revestir dessas virtudes para ser e exercitar o verdadeiro cristianismo. É preciso suportar. É preciso suportar o mais fraco. Paulo, lá em Romanos 15:1, ele diz que nós, os que somos fortes, precisamos suportar as debilidades dos fracos na fé e não agradar nós mesmos. Isso significa o seguinte, irmãos: se você crê numa coisa, você tem certeza, você é um crente maduro na fé, e você sabe que isso aqui não é pecado, qualquer coisa não é pecado. Não vou dar um exemplo, claro, para não gerar polêmica, mas vamos dizer uma situação que você tem certeza que aquilo não é pecado, mas aquele seu irmão, que é fraco na fé, ele acha que aquilo é pecado. Você não vai ter que fazer aquilo na frente dele para provocar, para dizer, eu sou forte, não. Você não pode agradar a si mesmo, não. Você tem que considerar o seu irmão como superior a si mesmo. Por isso que você tem que ser o quê? Humilde. Por isso que você tem que ser manso. Por isso que você tem que ser longânimo. Tá vendo que você tem que ter aquelas vestes iniciais para conseguir exercitar produzir as verdadeiras evidências da santificação? É preciso ter todas aquelas roupagens que eu falei no primeiro tópico para produzir, para poder suportar. Para poder suportar o teu irmão. Para poder zelar para o teu irmão. Em algumas versões, essa palavra suportável dos outros está zelai uns pelos outros. Em outra versão está seja compreensivo com o seu irmão. Essa é a ideia. Não é simplesmente tolerar, mas é suportar, mas é ser suporte, é apoiar. Não é derrubar o teu irmão, é levantar ele junto com você. Amém? Qual é a outra evidência das verdadeiras santidade nos relacionamentos dentro da igreja? É sermos perdoadores uns dos outros. Veja comigo ainda o versículo 13. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Perdoai uns aos outros. Não é apenas não retaliar, não é apenas não se vingar, não é apenas ser tolerante, não é apenas tentar suportar, né, ser suporte, mas não se vingar, é perdoar. Perdoar como o Senhor nos perdoou. Como é que o Senhor nos perdoou? Como é que o Senhor te perdoou? Como é que o Senhor me perdoou? Foi perdoando só parcialmente? Foi perdoando só um pecado? Foi perdoando só com alguma restrição? Não, Ele perdoou você totalmente. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos perdoou. Ele se fez carne. Deus se fez carne na pessoa de Cristo, derramou o seu sangue por nós, para perdoar os nossos pecados, para nos redimir. Perceba, o ofendido, Deus santo, nós, os ofensores, Ele veio até nós. O ofendido, que é santo, veio até nós e perdoou aqueles que eram seus ofensores. Veja como isso é grande, irmãos. E nós, muitas vezes, não queremos perdoar o nosso irmão que vem pedir perdão a gente. Lembra lá da parábola do credor incompassivo? Eu sempre lembro dessa parábola. Ela é muito forte, ela traz essa figuração, essa tipificação. Ela fala do Senhor que tinha um servo que devia a ele 10.000 talentos. Ele perdoou esse servo porque ele não tinha como pagar. Isso é como se representasse o que nós devíamos ao Senhor. Na verdade, devíamos até mais. Mas esse mesmo servo vai e encontra o seu conservo, que deve 100 denários apenas a ele. Há uma diferença, mas ele não perdoa. Ele foi perdoado de 10.000 talentos. Um talento vale 6.000 denários. Ou seja, multiplica 6.000 vezes 10.000. É isso que esse servo devia ao seu Senhor. Ele foi perdoado, mas ele não perdoou aquele que devia apenas 100 denários dele. E assim muitas vezes somos nós. O perdão que Deus dá para nós é muito maior daquele perdão que a gente pode ceder para os nossos irmãos. Perdoe o seu irmão, não importa o tamanho da ofensa. A maior ofensa que alguém pode ter feito foi contra Deus e foi perdoada no Calvário da cruz. Perdoe o seu irmão. Quem não perdoa, irmãos, não pode adorar o Senhor, não pode ofertar ao Senhor e não é perdoado. Porque lá em Mateus 6, quando Jesus termina de explicar a oração dominical, ou a oração do Pai Nosso, ele diz:
Se você não perdoar os homens com suas ofensas, você também não serão perdoados. Então perdoe o seu irmão. Amém? Irmãos, nós vamos terminar por hoje essa ministração e vamos dar continuidade no próximo domingo. Então o que é que vamos fazer? Vamos terminar aqui essa ministração e vamos continuar no próximo domingo essa mesma palavra, continuar com as evidências do verdadeiro cristianismo. Amém, irmãos?